Meus amados, antes de orar, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Oremos ao Senhor. Meu Pai Celestial, é sempre com temor e tremor que me apresento a Ti, porque sabemos e já foi dito que o livro de Apocalipse seria revelado para essa igreja, para a Online World Church. Certamente, muitos poderiam criticar e poderiam dizer, será? Pois eu lhe agradeço, Rei, pois o Senhor tem dado palavras de vida eterna e tem se mostrado benevolente para aqueles que te buscam de todo o seu coração. Eu tenho lhe buscado, Rei, e o Senhor tem me escolhido para essa geração. Então, usa os meus lábios, que eu possa interpretar a profecia cujo Senhor tem me dado antes de me assentar nessa noite e a pregar e ensinar essa palavra da revelação do livro da revelação de Apocalipse. Obrigado, Rei da Glória. Amém e amém. Glória a Deus. Para aqueles que nos assistem pela primeira vez, vocês devem entender que tudo aquilo que eu estarei falando será por parte do Eterno. A profecia ainda existe. Ainda existe profetas. Isso mesmo, nesse século, ainda existe profetas. Pois eu me coloco na qualidade de profeta de Deus, para assim falar aquilo que tenho ouvido por parte do Senhor e colocado no meu caderno para falar, assim diz o Senhor, para a igreja. Então presta atenção, porque já vamos começar. Assim diz o Senhor dos exércitos, amada igreja. Lembre-se, filhinhos, que há coisas que são mistérios. E se não foram ditos ou não foram mencionados, é porque não é para o homem saber, e sim para ler e entender que há mistérios na palavra. Pois no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz a palavra: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Nesse versículo, João viu o futuro. Ele viu o sistema do anticristo, ele viu a marca da besta, tanto na testa como nas mãos. Ele viu que homens santos foram presos, foram mortos e perseguidos, encarcerados, degolados por causa do nome de Jesus. João teve uma visão profética dos finais dos tempos.
da era anticristo, do seu domínio e da sua perseguição para os cristãos. Então assim diz o final do versículo 4, olha que diz: e não receberam o sinal da testa nem da mão. Eles ressuscitaram a reinar com Cristo durante quantos anos? 1000 anos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ali João também viu a igreja. Ele viu os santos que ressuscitaram com Jesus e reinaram com ele durante 1000 anos. O que significa essa passagem? Significa, amada igreja, que muitos já estavam presos. Muitos estavam mortos e foram também decapitados. Há 2 acontecimentos específicos em um só nesse versículo. João vê o futuro, a era da besta, do falso profeta e do anticristo. Ele vê o sinal da besta, todos os que seguiram e todos os que foram marcados pela besta e aqueles que não foram marcados pela besta. Mas também João vê aqueles que estavam presos, cujos foram ressuscitados, assim diz o Senhor, na minha ressurreição. Por acaso, Jerusalém não entregou mortos à vida? Não houve um terremoto e não trouxe Jerusalém os mortos à vida? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade eu vos digo, que ao subir para o Pai e sentar à direita do Pai, deixei o Espírito da verdade, deixei o Consolador, o Espírito que guia o homem, o Espírito Santo. E santos vieram a reinar comigo. Então esses santos, enquanto Satanás estava preso, eles puderam reinar durante 1000 anos. E depois que Satanás foi solto, esses voltaram a dormir. Assim diz o Senhor. São mistérios que são dados apenas ao terceiro céu, porque é necessário que muitos durmam e não acordem mais. E é necessário que muitos durmam e voltem a acordar para que no meu grande dia, assim diz o Senhor, todos sejam ressuscitados para o meu julgamento. Porque do grande trono eu julgo os vivos e os mortos. Assim diz o Senhor. Prestem atenção. Assim diz o Senhor. Há mistérios, filhinhos, pois alguns terão de ressuscitar de baixo para cima, e outros de cima para baixo. A Bíblia diz que aqueles que estavam mortos estavam vivos e reinam como sacerdote ao lado de Deus Pai e Jesus. A Bíblia fala da ressurreição do grande dia do Senhor. E os que estão embaixo da terra
sairão das suas tumbas para dar testemunho da palavra e do cumprimento da profecia. E os que estão em cima, no terceiro céu, se juntarão ao exército junto àquele que reina para todo sempre e serão vistos por aqueles que estão na terra. E estes que estão na terra irão dizer: ressuscitaram. Estão vivos porque nós o estamos vendo vindo do céu junto ao cavaleiro e o cavalo branco. Assim diz o Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Veja o que diz a palavra. Mas os outros mortos não voltaram a viver até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vamos entender à luz do Espírito Santo. Pois assim diz o Senhor. Para aqueles que não voltaram à vida, foi necessário que se completassem os 1000 anos, porque muitos dos que não viveram na ressurreição comigo, continuaram a dormir. E depois de 1000 anos, Satanás foi solto e esses continuaram a dormir. E então, assim diz o Senhor, agora é necessário que eles acordem para serem julgados. Então, entenda que a primeira ressurreição, em grande massa, foi quando o céu se escureceu e a terra estremeceu. Naqueles dias, os sepulcros se abriram e a morte já não tinha mais o seu lugar. Eis a primeira ressurreição, assim diz o Senhor. Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade, eu vos digo, por acaso, nesse espaço de tempo, ao terminar os 1000 anos, Satanás já não preparou o seu exército? Pois em verdade, eu vos digo que após os 1000 anos de prisão e os 1000 anos que esteve a perambular sobre a terra, e mais um pouco de tempo, ele já preparou o seu exército. E qual é o nome desse exército? Gog e Magog. Apocalipse 20, versículo 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Qual é o acampamento dos santos, amada igreja? Qual é o acampamento dos santos? Resposta: Israel. Então, assim diz o Senhor, como a areia do mar,
Se levantarão todas as nações e apoiarão Gog e Magog em sua missão. Então, como a areia do mar, eles irão marchar rumo ao acampamento dos santos, irão marchar rumo a Israel. Eles a sitiarão e a cercarão. Então Israel irá suplicar: ai de nós e dos nossos filhos! Bem que um certo Galileu profetizou que haveria dor e ranger de dente. E hoje os nossos dentes rangem e por causa da aflição e do medo há uma grande dor. Assim Israel irá falar. Apocalipse 29. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Qual é a cidade amada? Amada igreja, Jerusalém. Jerusalém é a cidade amada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Estão me seguindo? Presta atenção. O Rei dos Reis fala com parábola. O Rei dos Reis fala com mistério. Presta atenção. Diz a palavra, versículo 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, aonde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois, disse João, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: o diabo será lançado no lago de fogo que arde em enxofre, aonde já havia sido lançado a besta, assim diz o Senhor, e o falso profeta. Pois em verdade eu vos digo que na batalha de Armagedon se reunirão as nações cujos foram orientados e direcionados pelo Anticristo. O Anticristo, em seu discurso, discursará contra o acampamento dos santos e contra a cidade amada. Discursará o Anticristo sobre os feitos dos judeus. Discursará contra os feitos do povo hebreu. Discursará contra a igreja. Discursará contra aqueles que eles chamarão de alienados e radicais, que não fazem parte das suas cúpulas. Então, João viu o momento do agrupamento do exército do Anticristo na terra. E todos marchavam rumo ao acampamento dos santos. Pois assim diz o Senhor: por acaso, Israel, desde o princípio, não é a terra escolhida? E quem tem o direito de comer o leite e o mel? Para quem foi a promessa? Para os gentios ou para os filhos? Pois de geração em geração
Assim diz o Senhor, Israel é considerado aos meus olhos um tabernáculo, um acampamento de geração em geração. Assim diz o Senhor, Israel é considerado um acampamento, um tabernáculo. Precisa-se de palha ou de tenda, já não eu mais pedindo, para que o povo vá para o deserto para me adorar? Pois assim diz o rei, em verdade eu vos digo, na época do Egito, quando o povo era escravo, pedi para que o povo fosse para o deserto para me adorar. E no deserto fizeram as suas tendas. E no deserto aprenderam a valorizar a água. Aprenderam a valorizar o maná, porque é no deserto que eu trago o sustento do alimento, que eu trago o pão e sacio a sede daquele que tem sede. Pois no deserto, o povo disse, somos dependentes do Senhor, porque estamos na dependência dEle. Então eu pedi para que fizessem um tabernáculo, a representação daquilo que é aqui no céu, porque assim diz o Senhor, e seja representado na terra. Mas em verdade, eu vos digo que o tabernáculo da terra de Moisés já não há mais. O tempo fez com que ele passasse junto com o tempo. Mas, assim diz o Senhor, ficou na terra prometida para a geração de Josué um tabernáculo, um acampamento cujo tinha pão, tinha leite e tinha mel. Um acampamento que eu dei para meu povo estabelecer a morada. Não necessariamente precisavam viver em tendas. Não necessariamente precisava viver em casas de palha ou cobertas com folhas de palmeiras. Pois em verdade eu vos digo que Israel é a tenda, é o tabernáculo. Por acaso, assim diz o Senhor, os santos indo para Israel para comemorar a festa dos tabernáculos, precisam levar tendas? Pois em verdade eu vos digo, Israel é o acampamento dos santos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, João teve a visão. Milhares e milhares de soldados com seus exércitos marchavam rumo ao acampamento dos santos. Quando um ladrão vem à casa de um santo, qual é o objetivo do ladrão ir até a casa de um santo? Qual é o seu objetivo? Pois o ladrão vem para roubar, vem para saquear e vem para matar. Assim é o exército que marchará rumo ao acampamento dos santos para destruir tudo aquilo que foi conquistado e construído pelos santos, para exterminar tudo que é santo. Pois, por geração em geração, assim diz o Senhor, o Egito tentou destruir. A Síria tentou.
Os povos que eram devotos de outros deuses e que guardavam as festividades pagãs tentaram. Não foi assim com os filisteus? Não foi assim com aqueles que cultuavam outros deuses? O que dizer do rei da Babilônia quando levantaram os santos cativos ao seu domínio? O que dizer do rei da Babilônia quando levaram os santos cativos ao seu domínio? E na era moderna, assim diz o Senhor, o que dizer daquele que era alemão? Hitler. Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, quando o acampamento prospera, este é visto pelo inimigo como ameaça. Mas no acampamento, no tabernáculo atual, há ídolos. No acampamento, assim diz o Senhor, a mulher de um santo escondeu os ídolos na sua barraca. Lembra de Raquel? No acampamento, assim diz o Senhor, um santo trouxe as mulheres estrangeiras. Então, o acampamento se prostituiu. No acampamento, há observadores do rei da Babilônia. Qual é esse rei? Acham que é o rei Nabucodonosor? Acham que é Herodes? Acham que é Faraó? Qual é esse rei? Pois em verdade, eu vos digo que Israel, assim diz o Senhor, Israel tem serviçais do Anticristo, a espreitar a terra e dar notícias sobre ela. E esses dizem, Israel tem prosperado e é uma ameaça para vós. Então, podem ver que eu sei aonde estão as fendas nos seus muros e as brechas dos seus palácios. Pois nós denunciaremos Israel. Por acaso, hoje, em Israel, não há outras nações vivendo sobre ela? Não se encontram outros povos sobre ela? Por acaso, Israel não se prostituiu com o tempo com as figuras de outros deuses pagãos? O que dizer de monumentos que adoram outros deuses, deuses estrangeiros em Israel? Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, Israel se corrompeu. Mas, mesmo corrompida, é Israel. E por amor a Israel, por amor naquilo que eu iniciei, serei fiel em terminar para que ela não seja exterminada pelas nações que vão diante do acampamento. Pois assim diz o Senhor, eu estarei para defender o acampamento. Se necessário, darei ordem aos meus ungidos a procurar todos aqueles que construíram um bezerro de ouro. As duas testemunhas. Se necessário, darei ordem aos meus ungidos a procurar os homens desobedientes. Se não encontra,
Farei com que a terra se abre e engole as suas barracas. Se necessário, os meus ungidos denunciarão os pecados de Israel, pois a vara de medir será dado a eles. As nações cercarão o acampamento. Mas assim diz o Senhor: quem corrigirá Israel será eu, e não as nações. Não serão as nações estrangeiras a corrigir Israel. E minha correção fará Israel chorar pela minha presença, até o ponto que me virarei para ela e, ouvindo o clamor dessa nação, eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, assim diz o Senhor. Então, nesse dia, inclinarei os meus ouvidos para o clamor dos santos e me levantarei contra aqueles que foram injustos. Então irei ensinar os injustos a serem justos. E as nações caminharão para cercar o acampamento, Gog e Magog. O dragão se levantará, a serpente se levantará, e Israel irá dizer: vamos para a grande praça, ó Israel, clamemos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Clamemos ao Deus dos nossos antepassados, porque o nosso Deus é forte. Nos livrou dos egípcios, fez envergonhar Faraó, e lembramos desses feitos até o dia de hoje. Pois Israel superou grandes batalhas, e superaremos muito mais do que está por vir. Assim clamará Israel, quando será cercado o seu acampamento. Mas assim diz o Senhor: em verdade, eu vos digo, olharei para as súplicas desses e verei arrogância e orgulho. Por que me levantarei a favor de Israel, mesmo vendo o orgulho e a sua arrogância? Porque fiz um pacto com Israel, assim diz o Senhor. E a minha palavra não muda, mesmo que Israel venha mudar o seu posicionamento. Então mostrarei para Israel quem é o Deus de Israel, para que Israel se arrependa até no último dia. Então Gog e Magog se levantarão. As planícies verdejantes de Meguido darão espaços para os tanques de guerra, para os carros de guerra. O céu de Israel, como nunca foi visto entre todas as guerras, assim diz o Senhor, será como enxames de abelhas ou gafanhotos devorando uma plantação. E então Israel ouvirá: é uma tempestade de gafanhotos que estão vindo para devorar as nossas plantações. Pois os gafanhotos simbolizam os aviões, jatos, força mundial, guerra e catástrofes. Israel irá se ver sitiada. Nada poderá se fazer e não haverá como resistir ao iminente ataque do adversário, assim diz o Senhor. Mas
Me lembrarei da aliança que fiz com Abraão. Me lembrarei da aliança que fiz com Moisés. Me lembrarei da aliança que eu fiz com Israel. Então, nesse dia, haverá um grande temor e tremor. Uma grande batalha emergido, o vale de Armagedon, o vale da decisão. Por acaso, em uma decisão entre dois times, não tendo oportunidade para o empate, não sairia do campo um vencedor? Pois em verdade, eu vos digo, o perdedor já tem sua derrota anunciada, porque não há hipótese para a vitória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou Deus Sabaoth, assim diz o Senhor. Eu sou general, Deus forte, fiel, Deus de guerra. Defendo Israel como a menina dos meus olhos. Então, a noiva suplicará e dirá: lembra-te, Senhor, e me lembrarei dos seus feitos e do seu clamor, porque em suas orações ela disse: lembra-te. Então me lembrarei de Israel, como era no princípio. Então o diabo que enganava a muitos será derrotado e será lançado no lago de enxofre e fogo ardente. Os primeiros a serem lançados serão o falso profeta e a besta. E logo o diabo será lançado. Assim diz o Senhor, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é um? Pois assim diz o Senhor, eu sou Filho e o Filho é o Pai. Eu estou no Filho e o Filho está em mim. E o meu Espírito está a vos conduzir. Pois em verdade, eu vos digo que no plano de Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta vêm para enganar a muitos e vêm imitando o que o céu é. Então o anticristo, que simboliza o filho do diabo, se manifestará como filho, mas no final se manifestará como pai. Mas como filho, assim diz o Senhor, eu derrotarei o pai do anticristo. Então, serão lançados no lago de fogo, que arde em fogo e enxofre. Os cavaleiros e seus cavalos e todos aqueles que fizeram pacto com o diabo, pacto com a besta e o falso profeta por intermédio da ordem do anticristo, esses serão exterminados. Entre eles estarão os ímpios que fugirão para as montanhas, serão perseguidos e mortos à espada pelos anjos, e outros serão presos e serão obrigados durante um espaço de tempo a adorar-me, assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos, presta atenção, ração será dada para os pássaros, porque os pássaros precisam de alimento para construir os seus ninhos e botarem os seus ovos.
O que isso significa? As aves de rapinas irão se alimentar da carne dos cavalos e cavaleiros que estarão na batalha de Megido. Então, a carne desses será como ração entre pássaros, assim como o milho jogado. Então vêm as aves, abocanham o milho, sobem e descem. Assim serão as aves de rapinas a se alimentar da carne dos cavalos e cavaleiros que estarão na batalha de Megido. Apocalipse 20, 11. Disse João: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram. Anotou? A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. O que isso significa, filhinhos? Assim diz o Senhor. Significa que a terra quis dar justificativas na hora do seu julgamento. Então a terra será julgada. Ó terra, por que de séculos a séculos permitiu ser moradas para desordeiros? Ó terra, por que durante séculos e séculos recolheu o sangue dos justos como um açude armazena água? Ó terra, por que em ti deixastes os filhos do homem passarem sede, e em ti houve rachadura de tamanha seca? Ó terra, por que foi tão cruel? Pois eu venho para te julgar, assim diz o Senhor. Não fujas de mim, ó terra. Então também fugiu da minha presença o céu, assim diz o Senhor, porque o céu tentou e tentará se esconder. A lua apresenta-se em sangue para dizer, olha que profundo, a lua apresenta-se em sangue para dizer, a terra é culpada, porque a terra se banhou em sangue e o seu reflexo refletiu em mim. Então, não tenho culpa daquilo que a terra fez. Então o céu tentará se esconder, porque por séculos e séculos escondeu o terceiro céu. E o homem vai dizer, olhávamos para o céu, mas o céu não nos deixava ver o que tinha nele. Pois em verdade eu vos digo, para aqueles que são duros de coração, o céu é de bronze e o chão é de ferro. Assim diz o Senhor. Para aqueles que são duros de coração, esses não conseguem ver além do céu, além do primeiro céu. Então, o céu poderia apresentar para os santos como realmente ele é? O céu poderia se apresentar para os santos como realmente ele é? Sim. Então por que ele não fez? Pois assim diz o Senhor. Por isso que o céu será corrigido, por esconder os seus mistérios.
e o mar também será corrigido. Pois o mar vai dizer: Senhor, aonde pecamos contra ti? E eu responderei: assim diz o Senhor, devolve-me todos os seus mortos, porque escondestes aqueles que morreram. As ondas do mar e o reflexo das ondas do mar tentaram me enganar, mas agora eu quero todos os mortos para que eles vivam e sejam julgados. O que isso significa? Significa que nenhum ser humano, nenhum que respira e nem aqueles que dormem deixarão de ser julgados. É uma simbologia do céu, é uma simbologia da terra, do mar, enfatizando que todos serão julgados independente de onde estão. Conseguiram entender, igreja? Serão caçados e trazidos a mim, assim diz o Senhor, para prestarem conta. E terminando, Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Pois essa é a confirmação do que eu disse anteriormente, assim diz o Senhor. Pois tudo que há na existência, seja em terra, no mar ou no céu, será julgado. E a seguir no versículo 12 disse, olha que diz, e os livros foram abertos. Os livros serão abertos, amada igreja. Pois assim diz o Senhor, para o julgamento é necessário que os advogados peguem os livros para ler diante da corte do juiz. Os livros irão conter os erros e acertos daqueles que estarão na corte sendo julgados. Assim diz o Senhor. E no versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Assim diz o Senhor. O inferno vai entregar os seus mortos. Simbolicamente falando, é como se o mar, a terra, o céu e o inferno tivessem vida e fossem obrigados a entregarem todos os seus mortos. E termino lendo versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há muitos mistérios que não serão revelados para ninguém. Nem para mim, nem para outros. Pois é necessário que o Senhor nos entregue em dias vindouros para quem permaneça até o fim. Mas há mistérios que Deus tem prazer de revelar para seus filhinhos. Porque se não for assim, amada igreja, para que o Senhor nos daria o livro da revelação?
se não é para ser revelado? Mas revelado por quem? Pela teologia? Pelas escolas que ensinam escatologia? Pelo pensamento de pessoas capacitadas e evoluídas intelectualmente? Se a revelação do Apocalipse fosse pela inteligência e não porque há um revelador a revelar, então Deus não seria justo. Porque Deus quis esconder os mistérios do reino dos céus, dos sábios, deste mundo, que podem até procurar a letra, mas nunca terão a revelação, porque Deus se esconde desses. Nós terá prazer de revelar os seus mistérios para escolhidos, para instruir outros escolhidos. Senta-se privilegiado por aquilo que hoje o Senhor tem vos dado. Oremos. Rei da glória, o Senhor falou. Essas palavras são guardadas e registradas. Hoje e amanhã serão reouvidas daqui a 2, 3, 4 e pouquíssimos anos mais, porque sabemos que estamos já no fim dos tempos. Obrigado, Senhor, por tamanhas revelações, pois o sábio guardará essas palavras dentro do seu cofre, aonde há valor, e terá a chave para fechar esse cofre e guardar tamanhas revelações. Obrigado, Mestre, por tudo. Amém e amém.